Oi, Edu, boa noite. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. É Que tudo bom que a caminhando. gente conseguiu criar esse espacinho aqui, esse papo, esse papo que a gente pode batizar, eu acho, em fazer uma espécie de programa, né, da interdisciplinar. Eu acho que a gente pode pensar nisso depois, fazer algumas pílulas de informação e de informações sobre a nossa área para os nossos coordenadores e coordenadoras, Perfeito. Inclusive, eu até né? pus o nome da reunião, assim, com papos, conexões interdisciplinares, que foi o que É, sugeriu. conexões interdisciplinares. Então, Lu, queria te agradecer a disponibilidade, você ter vindo aqui nesse canal, tirar algumas dúvidas, né, sobre essa etapa final da quadrenal, né, que de alguma forma me parece que é importante para a governança da nossa área, né? Os coordenadores estavam com algumas dúvidas, e aí, por mais que a gente da área tente, da sua equipe, né, tente sanar as dúvidas, eles sempre querem ouvir o nosso coordenador, ouvir você. Então, por isso que a gente criou esse espaço aqui. Obrigado, então, mais uma vez, por ter vindo aqui. Tá bom, querido? Ótimo. De modo geral, as dúvidas dos nossos coordenadores giram em torno de dois grupos. Aquele grupo que já enviou os anexos e os destaques completos, e um segundo grupo que enviou os anexos, mas não enviou os destaques. Muitos coordenadores acharam que não existia, melhor dizendo, a possibilidade de enviar o coleta sem os anexos 1 a 10. E aí eles se dedicaram nas últimas semanas para enviar tudo. Então, fizeram isso e no dia 24 eles enviaram, muitos inclusive mandaram fotos, estavam comemorando esse dia, né, do envio de todo o material. Esse pessoal que enviou os anexos de 1 a 10, que enviou os anexos e os destaques, eles precisam voltar à plataforma para o lançamento de destaques até o dia 30, ou o seu papel já foi cumprido? Olha, eu vou separar esse grupo em dois grupos, Sim. tá? Então, o primeiro grupo é aquele grupo que conseguiu enviar os 10 anexos, todos preenchidos conforme as orientações da área. Sendo que cada anexo, alguns deles, eles necessitam do encaminhamento de algum detalhamento, como um anexo comprovando. Então, por exemplo, eu falo que meu egresso X, ele é ministro de determinada área, secretário da educação, secretário de uma coisa. Então, é importante colocar um link, colocar uma portaria, colocar algum documento que comprove que esse egresso realmente ele apresenta esse nível de destaque. Então, aquele programa que conseguiu colocar todos os anexos, todos os comprovantes, preencheu tudo completamente, colocou as justificativas, né, das produções sobre o grau de inovação, de complexidade, a demanda, que são questões que a gente traz dentro do nosso formulário, esses programas estão liberados do módulo do destaque. Tá? O trabalho do coordenador Perfeito. se encerrou, ele não precisa mais preencher mais nada. Tá? O módulo de destaque ele não é obrigatório. É importante destacar isso. Acho que muitas dúvidas dos coordenadores vêm exatamente por isso. Eles consideram que, por ser uma etapa que está presente em todas as áreas, ou na maioria das áreas, não são todas que utilizam o módulo de destaque, mas, assim, é obrigatório o preenchimento. Não, não é. Tá? Isso fica pela área decidir. E isso não é uma implicação em relação ao TAC, inclusive, depois acho que tem, mais para frente a gente pode até falar sobre isso. Mas, assim, então, esses programas liberados. Aqueles programas que preencheram os 10 anexos, porém, as informações, por mais que ele tenha citado quais são os destaques, por exemplo, os 4 destaques para docente permanente, os 10 destaques do programa, os 5 egressos por período de cada 5 anos, os 5 TCCs, né? Então, esses que necessitam anexar um detalhamento maior, que precisam colocar algum anexo que não foi presente dentro, algum comprovante que não está dentro dos anexos encaminhados até o dia 24, eles têm a possibilidade de complementar essa informação dentro do módulo do destaque.
Só que daí é importante a gente destacar o seguinte, que daí eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para te mostrar exatamente como que eles precisam, só para explicar quais anexos existem a possibilidade de complementação ou não, que não são todos. Uhum. Então, a primeira página que eu vou compartilhar é a página da CAPES, tá? Para mostrar exatamente onde que o coordenador vai acessar a informação. Então, aqui da página da CAPES, ele vem dentro de acesso à informação, ações e programas, avaliação. Quando ele chega na página da avaliação, ele desce a página até aqui, áreas, coordenações e páginas das áreas. Clicando aqui, ele desce até a nossa área, né, a nossa querida área 45, interdisciplinar. Ao chegar na área 45, nós temos aqui 2 documentos. Vai ver a foto de vocês três, as fotos lindas de vocês três. As nossas fotinhas aqui, né? Eu, Marcelo e Kátia. Infelizmente, a página não permite colocar a foto dos 15, né? Porque os nossos 15 componentes são muito lindos, né? São muito inteligentes, queridos e muito bonitos. Né? Eu tenho muito orgulho dessa equipe. Mas estamos aqui, eu, Kátia e Marcelo. Né? Claro que a Kátia deixa a página muito mais bonita, né? Realmente, não tem Então, comparação. e daí aqui nós temos 2 documentos que são importantes para os programas, nessa etapa dos destaques, que é a nossa ficha de avaliação, tá? E é o nosso tutorial para indicação de destaques, tá? Daí, deixa eu voltar aqui e compartilhar outra aba com vocês, que seria a nossa ficha de avaliação, tá? Dentro da nossa ficha de avaliação, nós temos os nossos 10 anexos, tá? Nem todos os nossos anexos, por isso que a gente sempre frisou que os anexos precisavam ser encaminhados até o dia 24. Por quê? Porque nós temos 10 anexos na ficha. É importante destacar que para a próxima ficha, que será divulgada, Edu, travou aqui. Será que foi? então esse não tem como preencher no módulo do destaque. O Edu, anexo 2... eu acho que você travou um pouquinho. Você pode repetir? Você estava falando sobre nem todos os anexos. Isso, nem todos os anexos da ficha estão presentes no módulo do destaque. Por isso que a gente frisou que eles deveriam ser preenchidos até o dia 24. Então, por exemplo, o anexo 1, perfil do corpo docente e sua compatibilidade e adequação. Anexo 2, também perfil do corpo docente. Anexo 4, reconhecimento dos resultados do trabalho de pesquisa dos egressos. Anexo 5, egressos, dados dos egressos em geral, tá? Não são os egressos de destaque, tá? Porque o egresso de destaque é o anexo 6. Então, anexo 1, anexo 2, anexo 4, anexo 5 e anexo 10, que é o impacto social, ambiental e cultural, 5 ações do programa de ensino, pesquisa e extensão, esses anexos, eles não estão presentes no módulo de destaque. Por isso que eles deveriam, obrigatoriamente, ser preenchidos dentro do coleta, que foi entregue agora dia 24. Dia 24. Perfeito. Isso. Já os demais anexos, tá, que seria o anexo 3, que seriam os TCCs, tá? Então, os TCCs, aqui a gente pede o link para o trabalho. Então, aquele que não colocou o link, ou então, por exemplo, se é um trabalho que tem premiação, não colocou o anexo da premiação, ele pode entrar no módulo de destaque e complementar esta informação, tá? Só que é importante destacar o seguinte, Djalma, os itens que foram inseridos nos anexos que foram apresentados no relatório 2024, no coleta 2024, eles precisam ser os mesmos itens que vão ser trazidos para cá e complementados. Não podem ser outras produções, tá? Porque a gente vai considerar primeiras produções que estão nos anexos da ficha, e daí,
nós vamos olhar os programas que preencheram o módulo de destaque e vamos pegar as informações que vão complementar essa informação com os anexos que foram encaminhados previamente. Então, com essa sua fala, você tira uma outra dúvida também presente dos coordenadores, que era se no destaque podia destacar uma produção que não tivesse sido levantada nas coletas anuais. Não, não pode. Okay. Tanto é que aqui nos anexos, você até poderia colocar, passar desapercebido e colocar alguma coisa que não estava nos coletas, porque ele não está vinculado aos coletas. No módulo de destaque, isso é impossível, porque você só consegue puxar as produções que estão vinculadas aos 4 coletas. Ok. Tá? Então, não tem como 4, 3, 2, dependendo do número de anos que o programa funciona no quadriênio, né? Claro. Então, aqui precisa se colocar, então, caso precise complementar a informação dos TCCs, dos 5 TCCs, aí sim você preenche o módulo dos trabalhos de conclusão. Caso contrário, deixa em branco, não precisa preencher. O outro anexo que nós temos que pode ser preenchido no módulo de destaque são os egressos de destaque. Tá? Então, como eu falei, você coloca ali qual é o nome do egresso, nível, ano de defesa, a justificativa do porquê ele é um egresso de destaque, porém eu esqueci de colocar o comprovante que mostre que ele realmente atua naquela função, está presente em outro programa, virou docente de uma universidade, ou seja, qual for a justificativa que você encontrou para aquele egresso ser um destaque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o módulo de destaque novamente com as mesmas informações que eu coloquei no anexo e colocar o comprovante, anexar o comprovante, o link, a informação dentro do módulo. Tá? Daí, quando eu chego no módulo 7, no anexo 7 e o anexo 8, eles apresentam o mesmo nível de detalhamento. A diferença é que o anexo 7 são as 10 produções destacadas pelo programa, e o anexo 8 são aquelas até 4 produções destacadas por docente permanente. Né? Eu falo até 4 porque vai depender do número de anos que o docente permanente atuou enquanto permanente no programa. Se ele atuou 2 anos, são 2 produções, 3 anos, 3 produções. Isso, é importante destacar, lembrar isso. Pode ser até 4, que é o número máximo de anos que ele pode ter atuado como permanente no programa. Então, aqui eu trago várias informações, como o nome do docente, tipo de produção, subtipo. Ao eu fazer a importação do coleta para o módulo do destaque, a maioria dessas informações elas já vão vir automaticamente preenchidas se elas tiverem sido preenchidas no coleta. Caso elas não tenham sido preenchidas no coleta, eu vou colocar dentro da minha justificativa, tá, essas informações complementares e trazer a justificativa da demanda, impacto, inovação e complexidade do produto. Destaque-se que alguns produtos são importantes que a gente tenha o produto em mãos para avaliar a sua qualidade. Então, quando a gente está falando de um artigo científico, por exemplo, o artigo você consegue pelo DOI, pela portal de periódicos CAPES, né? Então você tem uma facilidade maior. Porém, quando você está falando de produção artística e cultural, quando você está falando de produção técnico e tecnológica, quando você está falando de produção em livros, é importante que a gente tenha esse produto dos destaques para a gente poder fazer essa análise mais acurada desse produto. Então, caso você não tenha colocado os anexos referente a essas produções dentro do Coleta 2024, que encerrou agora 24 de março, então eu recomendo que você preencha novamente os 10 produtos do programa, mais os 4 produtos por docente permanente, e insira esses produtos ou o link, né, de um repositório que o programa tenha para que a gente possa ter acesso ao produto. Destaco também o seguinte, não adianta eu colocar um link e o link estar corrompido. Eu tenho que ter certeza que, quando for feita a avaliação lá no mês de junho, julho dos destaques, e esse link também tem que estar presente em agosto e setembro, quando for a reunião quadrienal, esse link tem que estar válido todo esse período, não é só agora, no momento da submissão. Eu falo assim, quando eu submeti estava válido, depois a página da internet da universidade mudou. Eu falei assim, então, vamos tomar cuidado para a gente não perder o link, ou então se certificar de colocar a cópia realmente da produção dentro dos anexos. E também, mais um detalhe, não adianta eu colocar o link de um livro de uma editora
por exemplo, sei lá, da Springer, de uma editora nacional, de uma Amazon. A Amazon aparece muito. Só que a área não tem acesso à produção, porque ali é a página de venda daquele produto. Então, eu não tenho acesso às páginas do livro, eu não tenho acesso às características da obra, eu não tenho como avaliar a partir de um link vindo da Amazon, por exemplo. Tá? Então, é importante que eu tenha a cópia da obra ou, baseado no relatório do GT de livros, aquelas páginas obrigatórias para a comprovação da obra. Tá? Perfeito. Isso parece bobagem lembrar isso, mas é importante que a gente recebe muitas vezes isso, né? O link para a venda do livro. Exatamente. E se a gente Muito não tem bem. acesso à obra, não tem como confirmar as informações. Tá? Então, tanto o anexo 7 quanto o anexo 8, que são os 10 produtos e os 4 produtos de destaque por docente permanente, até 4 produtos, se você não colocou a obra, né, o produto, nos anexos do coleta, recomendo preencher o módulo de destaque para complementar a informação. Com relação ao anexo 9, esse é específico para os profissionais. Tá? O anexo 9 eu vou explicar a partir da análise de um outro documento que eu vou apresentar agora, que é o segundo documento que eu falei que é importante. Né? O primeiro era a nossa ficha e o segundo era o tutorial de preenchimento do módulo de destaques. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o tutorial. Pronto. Na página da Inter, né, como eu mostrei, nós temos esses dois documentos. Então, o documento do tutorial, ele traz, explicando como que é o módulo de destaque, ele traz exatamente como que está o fluxo das etapas do processo. Então, você tem a exibição dos produtos, a marcação dos destaques, a justificativa e anexos, se necessários. Tá? Como que você insere os anexos e vai inserindo as informações. Tá? Dentro desse módulo, nós temos aqui, então, a questão da produção dos docentes, que daí você pode escolher o docente que atua em determinados anos, as produções daquele ano, e daí você escolhe as produções que você destacou, as 4 produções de destaque do docente. Tá? Depois nós temos o anexo 8, esse é o anexo 8, depois nós temos a produção dos 5 egressos de destaque, então, por cada período, né, 2020 a 24, 15 a 19, 10 a 14. Então, você também vai colocar os anexos, exatamente como está aqui no tutorial, né, que é exatamente o mesmo formato dos anexos que estão na ficha. Por que eu trouxe vocês aqui? Porque, além de ter toda essa informação detalhada de como preencher o módulo do destaque, inclusive correlacionando com os anexos da área interdisciplinar, como aqui, por exemplo, os 10 produtos intelectuais, nós temos um anexo produções dos docentes são até 4 produções por docente permanente, os egressos de destaque são, né, até 15 egressos de destaque. Eles falam assim, então esse módulo aqui, trabalho de conclusão, é para os TCCs. Só que, dentro do módulo trabalho de conclusão, eu tenho 4 abas. Tá? Eu tenho indicação dos TCCs, onde eu vou fazer os 5 TCCs de destaque. Porém, eu tenho a aba aqui que eu posso indicar indicação de produções de destaque dos demais tipos e subtipos, que aqui eu posso destacar artigos, eventos e demais tipos e subtipos. Então, os programas profissionais, somente os profissionais, vão vir aqui nesta aba do módulo de TCCs, tá? A terceira aba, e vão preencher os 5 destaques de produção tecnológica. E esse é o anexo 9. Tá? Com isso, você tem o preenchimento dos anexos que são possíveis de serem preenchidos dentro da plataforma, que seriam, dentro do módulo de destaque, TCCs, egressos, as 10 produções do programa, até 4 produções por docente permanente e as 5 produções técnicas e tecnológicas, que é o anexo 9, para os programas profissionais. Em relação aos nossos anexos, eles são os anexos 3, 6, 7 e 8,
e o 9 para os profissionais. Exatamente. Que maravilha de informação, querido. E na medida que você foi desenvolvendo esse tema, você já respondeu algumas outras questões que os coordenadores tinham dúvidas sobre lançar, por exemplo, uma produção que não tivesse sido ainda elencada nos coletas anuais. Então, você já respondeu isso. Então, a gente caminha já para uma parte, uma outra dúvida que não tem mais a ver exatamente com coleta, mas também tem, que é sobre alguns têm uma certa insegurança jurídica, Edu, de não cumprir, né, com a decisão judicial que fala que nós temos que seguir as regras do quadriênio anterior. Sobre isso, a gente está operando alguma mudança na ficha de avaliação? Os destaques, por exemplo, isso que você acabou de apontar, eles já existiam na quadrienal 17/20? E se sim, se alguém, por acaso, não enviar os destaques, isso pode prejudicar? A primeira parte da pergunta, né? Então, se eles já existiam na avaliação 17 e 20. Sim, Isso. já existiam. Tá? Isso já estava na nossa ficha, isso foi mantido na ficha agora por conta exatamente do TAC. A gente não pôde retirar alguns anexos que a gente gostaria de retirar, então a gente, infelizmente, demos um trabalho maior aos coordenadores, mas isso foi em decorrência do próprio termo de autocomposição, que não permitiu mudanças no processo. Qual a diferença do quadriênio passado para este quadriênio? No quadriênio passado, os programas que não enviaram, nós tivemos 11 programas que não enviaram as informações nem no módulo de destaques e nem nos anexos, no quadriênio anterior. Né, dos 359 programas que nós avaliamos, 11 programas não enviaram em nenhum dos duas possibilidades as informações, e um pouco mais de 40 programas não enviaram os anexos, mas eles preencheram o módulo de destaque. Sim. Então, para os programas que não enviaram nada, todos eles caíram de nota. Por quê? Porque toda análise qualitativa da ficha, prejudicada, ela é baseada nos anexos. Né? E se a gente for ver todos os itens da ficha, principalmente os itens que vão no quesito 2 e no quesito 3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 da ficha, todos eles têm indicadores quantitativos e têm avaliação qualitativa, uma combinação do quant com o quali. Então, os programas que não enviaram nem os anexos e nem enviaram o módulo de destaque, eles não tiveram avaliação qualitativa. Então, eles perderam praticamente metade da sua avaliação. E, com isso, eles não atingiram, né? A grande maioria caiu de nota. Nós tivemos programas, inclusive, de excelência que caíram de nota. Tá? Só que, no quadriênio passado, a gente tinha o termo de autocomposição, que ele falava o seguinte, que qualquer mudança em relação à avaliação 14 a 17, 14, 15, 16, 17, não, 13 a 17, que foi a avaliação do quadriênio anterior. Qualquer coisa nova colocada no 17 a 20 em comparação a 13 a 17, ela poderia, numa etapa de recurso, ser apresentado que essas mudanças elas foram inseridas posterior ao início do quadriênio e a gente teria que rever essas decisões. Então, todos os programas que foram prejudicados por não terem enviado os anexos, eles retornaram à sua nota anterior. Nesse quadriênio, isso não vai acontecer. Sim. Porque os anexos já existiam no primeiro ano do quadriênio. Já era uma informação conhecida por todos os programas. Tá? Então, essa dúvida parece um pouco ser de coordenadores que estão começando agora, né, sua gestão, e aí não lembram que nós já tínhamos esses anexos lá em 17 e 20. Então, assim, quem não enviou os anexos, eu falo o seguinte, os anexos que não estão presentes na plataforma, o que vai trazer o anexo 5 e o anexo 10 vai trazer um pequeno prejuízo no processo de avaliação. Porque, por exemplo, o item 3.2 da ficha, ele é inteiro baseado no anexo 10.
tá? E o item 2.3 da ficha, ele é dividido entre o anexo 5 e o anexo 6. Sim. Tá? Então, você perde uma parte do 2.5, você perde inteiro o 3.2. Tá? Porém, se ele preencher o módulo de destaque, todo o resto ele consegue manter, inclusive se for bem avaliado, consegue inclusive subir, e não vão ser 2 itens que vão necessariamente derrubar um programa, tá? Porque é uma composição de diferentes indicadores, de diferentes conceitos, notas que são aplicados nos 15 itens da ficha de avaliação. Perfeito. Então, assim, recomendo que quem não enviou os anexos ou não enviou completo, preencha o módulo do destaque, que você não vai sair prejudicado no processo avaliativo. Ótimo reforço. Edu, então, caminhando para o final, esse vídeo que a gente está gravando aqui vai ser enviado, a gente vai tentar viralizar ele para os coordenadores, via nossas redes, via os grupos de WhatsApp que eles mantêm. Então, vou para a última pergunta que a gente colheu, né, desses coordenadores. Aí acho que é mais uma ansiedade do que uma dúvida, né, que é sobre os critérios de 25 e 28. Quando é que eles vão sair? Quando é que eles serão publicados? Eles eram para ter saído agora dia 15 de março. Tá? Nós solicitamos ao Ministério Público um adiamento dessa publicação, não porque eles não estavam prontos, eles já estão prontos. Porém, a gente não queria sair a ficha no meio do preenchimento de um coleta. Tá? Então, agora, no mês de abril, eles vão sair, a ficha vai ser publicada já, para todos terem acesso às informações. Mas é importante só fazer uma ressalva, Djalma. As principais mudanças no processo de avaliação da área interdisciplinar, elas já foram apresentadas por nós nas 2 lives que nós fizemos em dezembro e em fevereiro. Então, eu recomendo aos coordenadores que estão assistindo esse vídeo que entrem no YouTube da área, tá, da área interdisciplinar, vejam as lives, revejam as lives. Porque, inclusive, muitas dessas informações que a gente está passando aqui, claro que agora a gente está focando diretamente no módulo de destaque, mas, assim, algumas informações já estavam muito bem claras, mas, assim, agora a gente está condensando e transformando num material muito mais rápido, muito mais curto e muito mais didático. Mas, assim, mas que eles vejam as lives, que eu acho que vale a pena, e as informações, as principais mudanças, como avaliação de artigos, eliminação do QALYS, tudo isso já está bem detalhado e bem descrito nessas lives. Ótimo, Edu. Ótimo. Obrigado por ter dispensado esse tempinho aqui para tirar essas dúvidas. A gente encerrando aqui, vamos já viralizar esse vídeo para os nossos coordenadores e coordenadoras. Eu te agradeço muitíssimo. Um grande beijo para você e te vejo em Brasília, dia 7 de abril, né? 7 de abril, querido. Muito obrigado. Um abraço a todos, tá? Que todos tenham beijo um encerramento tranquilo. E para você, um abraço, um beijo, querido. E a gente se encontra aí no dia 7 de abril, daqui a uma semana e pouquinho. Uma semaninha. Daqui 10 dias. E vocês, coordenadores e coordenadoras, bom trabalho aí nessa fase final, viu? Um beijo enorme para todo o Brasil. Tá tchau, bom. Edu. Beijo, tchau, gente. Beijo.